porque ele estava se sentindo muito inseguro. Ele percebeu que na velhice ele iria depender de alguém para cuidar. E ele sabia o que era cair na mão de um homem, de um ser humano. Então ele estava totalmente inseguro. E se você prestar bem atenção, nesse salmo ele vai dar algumas dicas de como nós podemos vencer a insegurança. E é interessante esse salmo, porque a insegurança, ela está na nossa vida desde a infância. Tem alguns tipos de esporte, eu pus esse aqui pensando em dois caras aqui dentro, que é o Rafael e o Geninho. Às vezes o Juliano se aventura nisso aí também, eles gostam de fazer trilha. Isso aí é um negócio totalmente inseguro, na minha maneira de pensar. Eles voltam todo arrebentado. E todos nós, desde a infância, passamos por momentos terríveis de insegurança. E tem um vídeo que eu separei essa semana, passou até no jornal, eu acho que você deve ter visto, mas esse rapaz aí tem uma coragem que eu saía fora rapidinho. The wait is over. The moment has arrived. Nik Wallenda is ready to make the first of two historic walks. This first across the Chicago River. Let's go right over to Marina Tower West. All right, to God be the glory. All right, Chi-Town, let's do this, baby. You guys rock. Listen to that roar. There's some wind. Nick, if you get a chance, give it a bounce one time so I can watch the reaction. It's moving, Dad. I'm not gonna give it a bounce. All right. It's not bad, but it's definitely moving. Okay, I can see it now. Willie, Natalie, how are you guys doing? Nick, we're doing great. You look amazing out there. You look completely I can hardly hear confident. you, Natalie, but thank you for saying that I look amazing. So do you. Well, I can't wait to see. I'm on the other side here, ready to greet you when you make your way over here. So blessed for these opportunities. God is so good. You guys watching think I'm crazy, but this is what I was made for. Wow, I love Chicago, and Chicago definitely loves me. What an amazing sound. What an amazing roar. There are an awful lot of people down there, Nick, cheering for you. I know you can hear it. Oh yeah, I can. It's amazing to hear that roar. It's pretty unreal. Pretty unreal. What an incredibly beautiful city at night Chicago is. Absolutely beautiful. That was the grip, Nick. It's awesome. Good. You're a genius. The grip on this wire, this coating is just amazing. The grip is incredible. Great. Feel very, very sure-footed every step. Oh man, you're on the home stretch, buddy. 75 feet, baby. Wow, that's amazing, that roar of that crowd. How awesome is that? How are your fingers holding up? Good, good. What a view, that's a long way down. You guys did it, you got this thing up nice and tight. You're amazing. Come on in. I'm coming, let's see if I can run. Well, maybe I hit the edge of the building. There we go, praise God. God be the glory. Yes! Praise you, God. Thank you, Jesus. You did that very quickly. I did. Also, you heard that roar. The crowds are Unbelievable. going crazy for you tonight, Absolutely Nick. amazing. So blessed to be in this city and have the support of this amazing city. All right, well, I'm going to let you head out and Sounds head over good. to walk number 2. The job is only half done. He's got to refocus now, still ahead. One incredible challenge is down. And I want everybody to know, too, I mean, this is the real deal. This is not fake whatsoever. We good? Yep.
2 steps. Looking good. Two steps. Another step. Slide. Three feet. One more step. Grab you. Good, you made it. Praise God. Woo, that water felt like it was moving everywhere. It's everywhere, man. It is everywhere. Love you guys. Para quem gosta de esporte radical, aí, bom. Aí. Mas você acha que esse rapaz, ele é seguro na vida, em todos os sentidos? Ele não tem medo, ele não tem insegurança? Nós, às vezes, podemos até pensar que ele é uma pessoa segura, mas nada. Esse moço, ele é inseguro como qualquer um de nós, talvez nas coisas básicas da vida. E eu não sei, mas às vezes eu fico pensando que a minha insegurança eu consigo pontuar de modo muito, muito fácil, porque as coisas que me deixam inseguro são as coisas às quais eu não tenho controle. Eu não sei se ele teria tanta segurança de passar naquele cabo sem aquela barra. Mas, quando eu olho para a minha insegurança, eu sei que, por exemplo, o que me deixa inseguro é dentro de um avião. Eu fico extremamente apavorado, porque começa a vir na minha cabeça, será que é o dia do piloto e o copiloto morrer? Porque se for o dia deles morrerem e não for o meu, aí eu fico pensando, será que o avião está em bom estado? Será que esse piloto e esse copiloto não tomaram um gole ou não se drogaram? Eu fico pensando essas coisas. Por quê? Porque fogem do controle. No carro, por mais que as pessoas digam que o avião é o transporte mais seguro, mas no carro eu tenho controle. Então eu me sinto mais seguro. Uma outra coisa que me deixa inseguro, que é uma loucura. Eu me lembro da primeira vez que fiz uma viagem para os Estados Unidos e o meu cunhado nos levou para Los Angeles, no parque da Universal Studios, e eu entrei num prédio muito alto, tudo escuro, e eu pensei, aí deve ser uma casa mal assombrada, porque você senta em um carrinho tipo de um trenzinho, e ele sai dentro daqueles trilhos, e eu vou fechar os olhos, não vou passar medo nenhum, eu não vou ficar aqui para o lado de fora sozinho, todos estão entrando. E eu fui, entrei, sentei naquele negócio e me travaram ali, e eu disse, agora é só fechar o olho para que na hora que os monstros vierem, não vou ter medo. Mas de repente aquele negócio começou, trac, 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 e tudo escuro, e de repente uma telona mais ou menos desse tamanho, aparece a múmia, e diz lá uma frase em inglês, no meu entendimento, não podia ser outro, era bem-vindo ao inferno, porque eu estava entrando, era no inferno naquele momento. E começou, para minha surpresa, uma montanha-russa no escuro. E quando aquele carrinho despencou e foi... eu fechei o olho, Senhor, perdoa os meus pecados, porque hoje eu vou morrer, Senhor. E aí eu dei graças a Deus quando aquele carrinho chegou e parou, disse, oh Deus amado, louvado seja o teu nome. Para o meu desespero, volta aquele negócio de quando eu saí, pensa num preto que ficou branco. Aí para nunca mais, eu não entrei em nenhum brinquedo mais com eles. Perdi a graça. Parece que o meu estômago veio na cabeça. Eu queria colocar, era tudo para fora, tanto por cima quanto por baixo.
Foi terrível. Então, são coisas que nos deixam inseguros, que me deixam inseguro. Essas coisas me deixam inseguros. E quando a gente olha para o Salmo 71, esse homem está totalmente sentindo-se inseguro, e ele vai procurando formas para fugir da sua insegurança. Vamos lê-lo? Eu vou ler o Salmo 71 inteiro, porque eu sei que tem muitos que estão de férias, e tem gente que tira férias, e tira férias até de Deus e da Bíblia. Você está inseguro, viu? Inseguro. Vamos lá, diz assim: em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentastes desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclamam o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Você acha que o cara está querendo morrer? Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida. E das profundezas da terra, de novo me farás subir. Preste bem atenção nesse versículo. Restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria, quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimistes. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que querem prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Amém. Senhor, que essa palavra possa falar ao nosso coração e que juntos possamos encontrar caminhos para corrigir a nossa insegurança. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos bem esse salmo, irmãos e irmãs, nós temos que levar em conta aqui alguns fatores. O primeiro é a mente da velhice. Então, o homem que está escrevendo, ele está bem velho. Então, a mente da velhice, ela pensa muito no passado. Se você
prestou bem atenção na leitura, ele começa o salmo recordando de tudo o que Deus fez para ele, dos livramentos que ele teve, das bênçãos que Deus lhe concedeu, das provisões e das vitórias que ele teve no decorrer de sua vida. Uma outra coisa é que a mente da velhice não só pensa muito no passado, mas a mente da velhice busca conforto. Vemos este homem buscando conforto em Deus, porque ele está se sentindo inseguro. Ele está percebendo que os seus dias estão se acabando e ele vai depender dos cuidados de uma outra pessoa. Então ele está tentando buscar conforto. E ele mostra que conforto só vai ter em Deus. Não tem num hotel 5 estrelas, não tem num spa, não tem num asilo de luxo, mas tem em Deus. E a outra questão que devemos levar em conta é que a mente da velhice também está sempre buscando um sentido. Vocês percebem que ele não quer morrer? Ele está buscando um sentido para viver. Ele procura alguma coisa que ele possa fazer para dizer, olha, Deus, eu ainda sou necessário aqui nessa terra. Então eu quero contar os seus feitos, eu quero testemunhar aos meus filhos e aos meus netos aquilo que tu fizestes para mim durante todo o tempo que eu vivi aqui nessa terra. Eu quero proclamar a sua justiça. É isso que ele está dizendo. Na verdade, o que nós percebemos aqui é o mecanismo de defesa que a nossa mente produz na terceira idade. Todas as pessoas, quando estão na terceira idade, têm um mecanismo da mente que vai produzir alguma coisa para que não se perca o sentido da vida. Então, ele quer se sentir útil, ele quer se sentir necessário, ele vai procurar alguma coisa para fazer para que aquilo ali lhe dê a sensação de segurança. E o salmista, neste salmo, vai nos mostrar 3 situações para nós vencermos a insegurança. A primeira situação, ou em primeiro lugar, vence a insegurança, segundo aquilo que o salmista está dizendo, quem busca refúgio em Deus. Então, se nós estamos nos sentindo inseguros, o caminho para nos sentirmos seguros é buscar refúgio em Deus. Por isso, essa parte do verso 1, ele enfatiza dizendo, em ti, Senhor, busquei refúgio. Toda tendência, ou tudo aquilo que provoca insegurança no salmista, ele tenta combater com a presença de Deus. Então, se ele tem medo, ele corre pedindo, Senhor, tu és o Todo-Poderoso, me ajuda a vencer o meu medo. A instabilidade interna desse homem, ela está sendo combatida pela busca do estabilizador. É como se ele olhasse para Deus, numa linguagem bem moderna, e ele percebesse que Deus fosse um estabilizador. Sabe o que é um estabilizador? É aquele aparelho tipo de uma bateria que se coloca em computadores. E aí, quando as energias se acabam do estado ou da cidade, aquela bateria sustenta aquele computador ligado por um tempo. Mas ele está olhando para um Deus que ele não acaba essa bateria, como as baterias dos estabilizadores que nós temos. Tem alguns que você compra no Paraguai, ele dura 20 minutos. No começo ele começa durando 1 hora, depois ele vai caindo e chega um momento que ele já não aguenta mais nada, a bateria fica viciada. Mas ele está olhando para combater essa instabilidade interna, olhando para esse Deus dizendo, tu és a minha bateria. Tu és aquela bateria que não se acaba. Tu és aquele que me estabiliza. És aquilo que me dá segurança. Por isso que ele vai dizer o que ele disse no verso 3, e chama Deus de rocha de refúgio. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, em ti eu posso pisar e sei que não vou afundar, porque tu és a minha rocha.
É diferente de você pisar numa terra movediça. E as nossas instabilidades é que nós sempre estamos nos distanciando da rocha e entrando nas nossas terras movediças. Então ele está se contrapondo, ele está combatendo a sua insegurança a partir daquilo que Deus é para ele. Interessante, aqui também, por exemplo, quando você olha para o verso 2, ele está dizendo que ele busca refúgio em Deus, não porque ele merece alguma coisa, ou ele venha a merecer alguma coisa. Pelo contrário, ele está buscando refúgio em Deus, porque Deus é bom. Não é porque ele merece, não é porque ele faz por merecer, mas é porque a bondade de Deus é capaz de abençoar até aqueles que não merecem. Tem alguém aqui que acha que merece alguma coisa? Você acha que você merece alguma coisa, eu vou lhe dizer, sabe o que é que nós merecíamos? O inferno, e Deus nos tirou de lá. Eu às vezes fico pensando, será que não chegou a hora de nós eliminarmos essa consciência religiosa da meritoriedade, onde nós achamos que por fazermos algumas coisas certinhas, então Deus corresponderá de modo diferenciado? Isso é ideia meritória. Eu faço certo não para receber misericórdia, eu tento fazer as coisas certas pela misericórdia. Então, aqui o salmista está invertendo. Ele está querendo dizer que Deus, ele abençoa até aqueles que não merecem, até aqueles que não fazem por onde. Por isso, do ladrão da cruz, o que aquele homem merecia? Mas ele, por reconhecer naquele homem esbagaçado, desfigurado, por ele reconhecer em Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias, o ungido de Deus, ele recebe o maior de todos os presentes que um homem, que um ser humano pode receber. Ele recebe a graça perdoadora, ele recebe o amor que regenerou, lhe dando o direito de entrar onde ele não merecia, que era no céu. Então, se você entrou aqui nessa noite dizendo, eu vou lá porque, olha, eu estou precisando, eu sei que eu não mereço, é com você que Deus está dizendo, olha, por você não merecer, eu quero lhe abençoar com a revelação das Escrituras. Eu quero lhe abençoar com a salvação. Mas quando a gente chega para Deus achando que merecemos alguma coisa, estamos perdidos. O que aquela samaritana merecia? Ela merecia ser apedrejada, adúltera. E quando ela chega em Jesus, ela recebe de Deus perdão, e em vez de ser apedrejada, ela encontra em Jesus um refúgio seguro, ela se sente protegida. Lembram aquela mulher que foi apanhada em adultério e levaram aos pés de Jesus, e todos com as pedras nas mãos para matá-la? E Jesus, por ser a rocha, por ser o refúgio de Deus para os tempos de aflição, protegeu-a, dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um. Então, nós precisamos crer nesse Deus, que é o Deus de refúgio, e refúgio como uma rocha segura, como algo palpável, como algo verdadeiro e visível. Nós precisamos crer nesse Deus justo,
e nesse Deus de amoroso, nesse Deus que sabe pesar as nossas atitudes e a nossa vida com equidade. Sabe pesar as nossas vidas com misericórdia, com justiça e com amor. E o salmista está nos convidando para nos refugiarmos nesse Deus. É nesse Deus que nós precisamos nos refugiar. Às vezes eu fico pensando, sabe, que se em algum momento na vida eu vier tomar alguma decisão errada, e que essa decisão venha provocar uma tragédia na minha vida, como aconteceu na vida de muitos. Porque a Bíblia diz muito bem, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Fica batendo no peito, achando que você é o He-Man, não, viu? Que uma hora podem tomar a espada do He-Man. Mas eu fico às vezes pensando, se acontecer uma coisa dessa na minha vida, eu rogo pelas misericórdias, Deus não me deixa cair na mão dos homens. Por quê? Porque eu sei que os homens, eles não julgam com equidade. Eles julgam apenas por vingança e por preconceito. Mas Deus julga com justiça. Deus julga com amor. Deus julga com bondade, com misericórdia. A gente tem que pagar centavo por centavo. Mas se torna muito mais leve. Então, eu não sei. Mas o que nós precisamos é de não cairmos nas mãos dos homens. Eu não sei se vocês viram no começo, acho que foi no começo ou na metade do ano passado, na terra do Sarney, lá no Maranhão. Olha como os homens são maus. Os presidiários estavam sofrendo algumas pressões dos traficantes chefes que estavam fora dos presídios, e até os de dentro dos presídios, para que as esposas dos mais fracos, as filhas, as irmãs, tivessem relações sexuais com eles, se não quisessem ver os seus entes queridos que estavam ali presos, mortos. Olha a maldade, olha o que é cair na mão de um homem. Sabe aquela pessoa que você pensa que ela é boa, caia na mão dela. Caia. Tente. Por que você acha que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem? E o homem que confia em si mesmo, e o homem que confia em outro homem. Nós temos que confiar em Deus, porque os homens são cruéis. Quantas pessoas que não reagem a assalto, e mesmo assim eles são mortos, porque o homem tem prazer na crueldade. E vocês estão pensando que a sociedade do salmista era diferente? Vocês perceberam no salmo ele dizendo, os homens maquinam o mal contra mim, estão dizendo o Deus deles o abandonou. Não tem diferença do passado para agora. Pelo contrário, a perversidade cada vez mais aumenta, a iniquidade cada vez mais aumenta. Mas o que fazia o salmista se sentir seguro era ele saber que podia buscar refúgio em Deus. Em quem é que você tem buscado refúgio? Eu tenho buscado refúgio no meu trabalho. Cuidado, sabiam que pode te mandar embora? Eu sentia tanta segurança no trabalho que eu tinha, e de repente fui mandado embora. Estou me sentindo seguro na minha casa. Cuidado, pode vir um vendaval e levar o telhado com tudo. Não existe segurança fora de Deus. Deus precisa ser o nosso refúgio. Em segundo lugar, vence a insegurança quem tem experiências
com Deus. Então precisa ter Deus como refúgio, precisa ter experiências com Deus. E estas experiências que o salmista relata, elas estão do verso 5 ao verso 8, mas eu peguei aqui, projetando aí no telão, só as partes chaves de cada versículo desse. Então olha lá as experiências que ele teve com Deus, aqui mencionadas neste salmo. Tu és minha esperança, desde o ventre materno dependo de ti. Qual é a tua esperança? A minha esperança é conseguir pagar a casa que eu comprei na minha dívida, minha vida. Minha vida, minha dívida. Minha esperança é pagar aquele carro que eu tenho mais parecendo uma Bíblia. O boleto dele é dessa grossura aqui, ó. Qual é a sua esperança? A minha esperança é galgar o posto onde eu possa ser o dominante. Mas será que até amanhã nós estaremos vivos? Aí você olha para outra parte. Tornei-me exemplo para muitos. Que exemplo eu tenho dado? Que exemplo você tem dado? Nossa, rapaz, ser crente igual o Itamar, misericórdia, tô fora, velho. Que exemplo. Quando as pessoas olham para você, quando elas olham para mim, o que é que elas sentem? Aversão, repulsa? Ou sentem desejo de nos imitar? O teu louvor transborda a minha boca. O que é que a sua boca mais fala? Que louvor é que sai da sua boca? No domingo à noite, a gente canta Santo, Santo, Hosana nas alturas, não é? Mas quando chega lá para terça, quarta-feira, aí há o pancadão não sei do quê. O que é que tem saído da nossa boca? Que louvor é? Sabe o que eu percebo aqui? Esse salmista, ele está dizendo que as experiências que ele foi tendo com Deus, foi lhe fazendo perceber que Deus, na verdade, não é uma teoria. O Deus para o salmista não era um personagem de domingo à noite. O Deus do salmista não era e não se resumia a uma Bíblia aberta, lá no escritório, lá no consultório, lá na sala de trabalho, lá na escola, lá na sala da casa, lá no quarto. Não se resumia a uma Bíblia no painel do carro. Quando ele saía para fazer as suas viagens, já pensou? O cara não lê a Bíblia em casa, ele vai fazer uma viagem, coloca a Bíblia no painel do carro. E ele está indo e o carro dá uma batida, e aquela Bíblia de capa dura, e ela vem, pum, bate na cabeça dele e fala, o cara morreu. Morreu com o quê? Morreu com a Bíblia. Levou uma bibliada na cabeça e morreu. Você já pensou? Ah, se eu fosse Deus. Então, o Deus do salmista não é um Deus que se resume a um programinha de evangélicos. Ah, eu não vou à escola bíblica porque eu vou ficar assistindo o culto aqui em casa, tem aqui uma TV e passa os programas, vou entrar na internet, vou assistir. Deus do salmista não se resumia a um programa de televisão. Deus do salmista não se resumia a um programa de rádio. E nem a um sermão de domingo à noite.
que dependendo do sermão, vai mais te fazer mal do que bem, que ele é carregado de heresias, que ele te coloca para cima e não te coloca no lugar certo. O Deus do salmista deixa de ser uma teoria e se torna uma pessoa com quem ele tem contatos, com quem ele tem um relacionamento cotidianamente. É alguém que ele experimenta, é alguém que ele pode dizer, olha, eu sei o cuidado que ele tem comigo, porque eu experimentei os livramentos que ele já me deu. Então, irmãos e irmãs, quanto mais distante, quanto mais superficial, quanto mais formal, quanto mais litúrgico for o meu relacionamento com Deus, mais inseguro, mais incerto, mais medo eu terei da vida, das circunstâncias e da morte. Quando os nossos cultos se tornarão verdadeiramente cultos, quando Deus for real na nossa vida, todos os dias. Aí então, quando nós desenvolvermos um relacionamento diário com Deus, nós viremos para esse lugar e os nossos cultos passarão de encontros sociais, de desfiles. Os nossos cultos não terão tantos andando para lá e para cá, com sede, que não consegue às vezes permanecer 10 minutos, 50 minutos. Nós vamos chegar um momento da história da igreja, onde os cultos serão lugares de reverência, onde as pessoas, será que chegarão diante do Senhor, dentro de um salão como esse, e dirão, Senhor, eis-me aqui, Senhor, olha, me ajuda, eu quero fazer desse lugar um ambiente, onde eu possa desfrutar da sua presença, e para isso, não me deixe perder a atenção, Senhor. Moisés, quando chega no lugar onde Deus está se manifestando, ele tira as sandálias dos pés e diz, Senhor, este lugar é santo. Deus diz a ele, aqui é santo. Nossos cultos, irmãos e irmãs, precisam voltar a ser verdadeiramente cultos, de aprendizado, lugar onde a gente tem temor, porque nós estamos diante de um Deus que é fogo que consome. Às vezes a gente acha que Deus só é graça, que Deus só é amor, que Deus só é bondade, que Deus só é perdão. E aí a gente vive a vida lá fora de um jeito que é abominável, que é inaceitável, que é reprovável. Aí chega no domingo à noite, tem a coragem de levantar as mãos e cantar louvores. Quem Deus é na nossa vida. Quem Deus é? Alguém que precisa ser reverenciado, adorado. Adorado. Entenda, por favor. O salmista está nos chamando a conhecermos um Deus, não pelo que os outros dizem dele, mas a conhecermos um Deus do qual nós podemos dizer a respeito dele. Eu sei
em quem tenho crido. Ó, Paulo conhecia Deus. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro. É alguém que conhecia Deus, não pelo que falavam para ele, mas conhecia Deus pelo contato que tinha com ele. Uma coisa é conhecer Deus pelo que falam, e outra coisa é conhecer Deus pelo que eu experimento. Bem disse o Jó, não é? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora conheço Deus de com Ele andar. E andar com Deus, irmãos, não é fácil. Primeiro você vai ter que abrir mão de tudo. Andar com Deus, você vai ter que priorizar Deus acima de tudo. E esse salmista, ele andava tanto com Deus, que o salmo mais conhecido da Bíblia, ele diz que esse Deus era o seu pastor. Ele é o meu pastor. Olha o pronome possessivo, meu. Meu de experiência. Meu de posse. Ele é o meu pastor. E por ele ter esse Deus como pastor, ele vai dizer, olha, por ele ser o meu pastor, eu vou atravessar o vale da sombra da morte sem temer, porque ele é meu pastor, eu conheço, eu sei o que ele é capaz de fazer. Eu sei o que ele é capaz de fazer. E sei que atravessando, ele não vai me deixar só, ele estará comigo. Em terceiro e último lugar, vence a insegurança quem desenvolve maturidade cristã. Eu separei aqui do verso 19 ao verso 21, as frases também chaves do texto. A tua justiça chega até as alturas. Tu me fizestes passar uma estrada boa, tranquila, sempre de vento em polpa, é isso? Tu me fizestes passar muitas e duras tribulações, restaurarás minha vida. Tu me farás subir, isso aqui que é fantástico. Olha o que uma pessoa que tem experiência com Deus é capaz de perceber. Ele percebe o indescritível. Tu me farás subir das profundezas da terra e consolarás minha vida. Vamos como o Jack Estripador, vamos por parte. Primeiro você percebe que o salmista não era um crentinho meia boca. Sabe aqueles crentinhos meia boca? Que se desanima com qualquer coisa. Quando o chicote começa a estralar para o seu lado, ele já quer abandonar o barco. Na linguagem aí fora chamam de espana-rosca. O cara é um espana-rosca. Qualquer apertinho ele já... Esse salmista não era um espana-rosca. Um crente espana-rosca. Crente meia boca. Não, esse aqui não. Quantos começaram na caminhada com você? E aí quando a situação foi apertando, hoje mesmo aqui eu duvido se não tem um monte querendo espanar. Mas espane.
Mas eu tenho que falar isso, é Bíblia, está aqui. Pelo contrário, nós vemos aqui um crente, um cristão maduro, que reage às dificuldades da vida como um homem, não como um bebezinho, não como aquela criancinha que vai no supermercado com o papai e fica, eu quero, e o papai vai lá e compra. Entra no cartão, não pode, mas dá. Porque tem que fazer a vontade do filhinho. E esse aqui não. Esse aqui é um homem maduro, que mesmo nas adversidades, mesmo quando muitos estão achando, como aqui no texto, muitos estavam achando que Deus o tinha abandonado, ele não pergunta, por que Deus? O que eu fiz, Deus? Não, pelo contrário, a maturidade desse homem elimina todos os questionamentos, elimina todos os seus medos, elimina toda a sua insegurança. Por quê? Porque ele é um crente maduro, e o homem maduro, ele enxerga as provações de Deus como uma oportunidade para ele experimentar a fidelidade de Deus. Ele não olha para os problemas, para as dificuldades dizendo, o diabo está furioso contra mim. Não, ele olha para os problemas, para as dificuldades, para as provações e diz, Senhor, me ajuda a ser aprovado. Me ajuda, Senhor. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Então essa coisa que está vindo contrária é para o meu bem. Me ajuda a entender isso, Senhor. Esse homem está fazendo isso. Como é que nós temos reagido diante das provações? Um crente maduro, ele não vai se sentir inseguro. Quantas vezes eu ouço da boca de crente dizendo, eu estou com medo da inveja do meu vizinho, do olho gordo. Ei, você é crente mesmo? Que Deus quer o seu? Eu estou com medo, fizeram um trabalho de macumba lá na frente da minha casa. Está com medo? Medo do quê? Se o Deus da Bíblia diz assim, agindo eu, quem impedirá? O trabalho que fizeram lá, olha, é para o tranca-rua fechar todos os caminhos para mim. Irmão, se existe esse tranca-rua, quando Deus chega, Ele tira a placa do impedimento e diz, abre alas. Como Deus não é gaúcho, mas Ele diz, abre alas. Sai daí, tranca-rua. Porque vai passar aqui o meu filho, ele precisa passar por esse caminho aqui. E é por aqui que eu determinei e ele vai passar por aqui. Esse é o Deus que o salmista está servindo. Esse é o Deus que o salmista está chamando a gente para servi-lo. Porque ele sabe que nenhum dos planos e propósitos de Deus podem ser frustrados. Nenhum. Nenhum. Nenhum é nenhum. Então, ainda que os ventos soprem contra, ele confia plenamente de que aquele que começou a boa obra em mim é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa fé, e essa maturidade. E sem essa maturidade, irmãos e irmãs, nós tropeçamos em qualquer cascalho. Sabe aquelas bridas? Elas servem para o nosso tropeço, uma coisinha tão pequenininha. Por quê? Falta-nos maturidade para tirar esses cascalhos e passar por eles sem tropeçarmos. A maturidade
nos faz enxergar a morte numa outra ótica. É o que o verso 20 está dizendo. Em outras palavras, tu me trouxestes da morte. Gente, boa de Deus. O salmista está percebendo algo fantástico. Jesus não tinha vindo ainda. Jesus não tinha ressuscitado, Jesus não tinha vencido a morte. No Antigo Testamento não se falava quase nada em ressurreição. E o salmista, ele está dizendo que conhece Deus. Por favor, né? Por favor. Por favor, quem conhece Deus entende que a morte não é o fim. A morte nada mais é do que o começo do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é puro, do que é amável. Aí vem Jesus no Novo Testamento e começa a dizer: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressurgirá. A morte não é capaz, nem a morte é capaz de impedir os planos de Deus para as nossas vidas. Se Deus tiver um propósito que ainda não tenha sido cumprido, por que você acha que tem gente que leva um monte de tiro, e o cara não morre, parece gato, tem 7 vidas? Não, é porque Deus tem um plano ainda ali naquela vida. Lembram de Lázaro? Lázaro morreu, mas Deus tinha um plano. Nem que fosse para ele morrer de novo. Mas o ressuscita. Então, nem a morte. É o que o Paulo vai descrever em Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem potestade, nem coisa alguma deste século e nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aqui. Aí o Paulo, também com essa maturidade do salmista, em Filipenses ele vai dizer o que disse: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, é lucro. Então, irmãos, eu quero concluir com vocês esta reflexão, mostrando que para nós vencermos a insegurança, não basta nós buscarmos refúgio em Deus, não basta nós termos experiências com Deus, não basta nós desenvolvermos maturidade, não basta, isso é necessário, mas não basta. O que nós precisamos? Nós precisamos de nos envolver com Deus e com sua obra. E aqui é onde nós erramos muito. Se você percebe o verso 22 ao verso 24, esse homem, apesar de buscar refúgio em Deus, apesar de ter experiências com Deus, apesar de desenvolver uma maturidade cristã, ele nos mostra que a única forma que ele encontrou para combater a insegurança de sua vida foi se envolvendo com Deus e com sua obra. Vou te louvar com a lira, meus lábios gritarão de alegria, minha língua sempre falará de seus atos de justiça. É isso que os versos 22 até o verso 24 vão dizer. Agora, você percebe como nós invertemos o processo? Nós nos sentimos mais seguros quando nós nos envolvemos com as coisas de fora, com aquilo que aumenta a nossa renda, com aquilo que traz mais lucro. Nós nos envolvemos mais com as coisas do mundo, mais com as coisas da nossa profissão, do que com Deus e com a obra de Deus.
Se você tiver uma carga horária um pouco puxada lá fora, aí você acha que não pode exercer nenhuma função no corpo. Se você vai a um médico, ele vai pedir para que você deixe um pouco de coisa. Se você vai a um psicólogo, ele vai pedir também, deixe um pouco de coisa. Se você vai a um psiquiatra, ele vai pedir, deixa um pouco de coisa. Você está muito sobrecarregado. E quais as coisas que a gente deixa? Sabe de nada, inocente. Quais as coisas que a gente deixa? As coisas de Deus. Para que eu vou me envolver com Deus? Para que eu vou me envolver com a obra de Deus? E a gente dá ouvido a quem? A gente dá ouvido ao médico, a gente dá ouvido ao psicólogo, a gente dá ouvido ao psiquiatra, a gente dá ouvido a todo mundo, menos a Deus e a palavra dele. Olha, está claro aqui, eu vou te louvar. Não era para ele dizer assim, agora já estou velho mesmo, então já cumpri a minha carreira, me leva para um asilo bem confortável, eu sou rei, não preciso disso. Não era para ele fazer isso daqui? Era, mas não, olha o caminho que ele faz, sabe para quê? Para mostrar para a gente, quanto mais ele se envolve com Deus, quanto mais ele se envolve com as coisas de Deus, mais paz, mais segurança ele tem na presença de Deus. Lembram dos discípulos? Quando eles deixaram tudo para seguir Jesus e num dado momento, eles chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, que história é essa? O Senhor vai morrer? Nós deixamos tudo para te seguir, e aí, como é que vai ficar? E aí? Aí Jesus olha para rapaz, ninguém que tenha deixado pai e mãe para me seguir, nessa vida não receba 100 vezes mais do que deixou. E o que eles receberam? Nessa vida, eles receberam a paz de morrer dependurado numa cruz de cabeça para baixo. Eles receberam a paz e a segurança de serem cerrados ao meio. Eles receberam a paz e a segurança de, no meio de um apedrejamento como Estevão, olhar para o céu e ver aquilo que Moisés sempre quis ver. Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés não viu o que o Estevão viu quando estava sendo apedrejado. Pense a moral desses homens. O próprio Jesus, diz o texto em Atos, que se coloca em pé, ele levanta do trono para receber Estevão. Sabe por quê? Porque a terra não era digna desses homens, que se envolveram com Deus e com a obra de Deus. Você está envolvido com o quê? Que parte você é do corpo? Nunca me esqueço da aula que o Ricardo deu aqui sobre o corpo. Nós poderíamos começar este ano fazendo esta primeira aula. A função de cada membro no corpo. E o membro que não está servindo no corpo, ele como médico deu uma aula excelente dizendo que tem que ser amputado, porque senão dá gangrena, e corta o bicho, separa, está podre, joga. E Jesus disse isso de modo muito claro, o ramo que estando em mim, se não der fruto, primeiro ele poda, mas se não der, corta e lança. Lança para onde? Lança para o fogo. Não serve para Deus. Sabe quem vence a insegurança, irmãos? Quem serve a Deus, não porque os outros servem, porque é chique, porque é moda hoje, né? Ser evangélico, eu sou evangélico. Grandes merda, com o perdão da palavra, grandes merda. Deus está nos chamando para sermos pequenos cristos. E esse salmista, ele se envolve de tal modo com Deus que ele põe o coração. A gente vê
em seus atos o coração, há sentimentos, há nas suas escolhas uma emoção, uma vida, há verdades. E por isso que ele percebe o que nós não percebemos: a ressurreição, a segurança e a paz. Que Deus nos ajude para que neste novo ano que está por iniciar, nós possamos nos envolver verdadeiramente com Deus, com a sua obra, com a sua palavra. Estes são os meus votos e os desejos do meu coração para a nossa comunidade. Amém. Eu quero orar com os irmãos. Os irmãos do louvor vêm para a gente terminar cantando, até que eu oro. Nesse momento, você mesmo assentado, peça para Deus despertar o seu coração. Peça para Deus colocar o desejo em seu coração e se discipline para se envolver com Deus e com a obra de Deus. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra pregada foi, e eu lhe rogo que o Espírito do Senhor concretize esta palavra, esta semente que foi semeada em corações aqui nessa noite. E que essa concretização seja a germinação e a produção de frutos. Em nome do seu Filho Jesus, e pelo nome de Jesus, pela obra que Ele fez por nós na cruz, desperta-nos a fazer muito mais do que temos feito, porque Ele é digno de ser adorado, de ser servido e de ser obedecido por nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a obedecer este Senhor que fez os céus, que fez a terra e que veio morrer em nosso lugar. Nos ajude a morrer também para nós mesmos, para este mundo e, se necessário for, pelo Evangelho. Desperta aqueles que estão dormindo, que estão apáticos, que não se envolvem com a igreja, com as atividades do corpo do Senhor. Desperta-os, ó Deus. Desperta-os, porque a tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Hoje o Senhor está perto, hoje podemos invocá-lo, ainda que os puxões de orelha venham provocar em nós uma repulsa, mas o Senhor puxa a nossa orelha, porque o Senhor nos ama. Então nos ajude a amá-lo como o Senhor nos amou, Senhor. É isso que te pedimos. Despeça-nos em paz. E na paz desse Deus. Amém.